nós aqui de novo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou eu e Maria Isabela para o nosso segundo vídeo junto com vocês. E, gente, ó, tô de visual novo hoje. Depois vocês falam se vocês gostaram. Gente, eu fiquei o dia todo hoje pensando o que eu ia falar com vocês. O que Deus tocaria no meu coração para estar compartilhando hoje com vocês aqui. E aí eu pensando, e veio muito forte para mim, sobre a nossa comunicação interna, nós com nós mesmas. Por quê? Eu sempre fui muito sonhadora. Eu acredito assim que, pra mim, que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem algo que a gente sente no nosso coração, quando a gente é jovem, nós temos diversos sonhos. Eu tinha muitos, e acredito que vocês tenham também. Cada um a sua realidade. O meu, eu lembro que desde muito pequena, uma coisa que eu tinha muito certa dentro de mim era estudar, ter a minha profissão. Isso era uma coisa que, assim, isso era muito interna, assim, era uma comunicação que eu tinha já muito bem resolvida. Era muito definido isso dentro de mim. Mas tinha algumas outras que eu sempre tive o desejo, mas eu tinha um pouquinho de medo. E esse medo que eu trabalhei, até eu falei com vocês no primeiro vídeo, eu fui trabalhando esse medo. Mas quando vocês têm aquele sonho, principalmente as meninas que estão aí, né, mais jovens, que estão até aquele sonho de morar fora do país, de passar na faculdade de sonhos, né, Maria? Logo chegam os seus filhos, ai meu Deus! Logo não, porque demore muito, mamãe curte bastante. Mas assim, morar fora, fazer intercâmbio, sabe aquele sonho? Esses eu não tive, gente, porque eu não tinha nem acesso a isso, então não tinha esse sonho. Mas eu sei que muita gente tem. O sonho de conhecer o príncipe encantado, o sonho de construir uma família, de ter uma casa, de tirar sua carteira de habilitação. Eu lembro com o meu sonho, quando era tirar minha carteira de habilitação, meu Deus, e em casa, meu pai sempre falava que era mais para menino. No começo eu tive uma criação assim do meu pai que mulher era para casar só, não tinha que estudar, e foi muito desafiador para mim enfrentar tudo isso dentro de casa. Mas eu lembro quando fui tirar minha carteira de habilitação, gente, meu Deus, quando eu fui comprar meu primeiro carro, como eu sonhei com isso. E o que eu queria falar para vocês, cada um, todos nós temos sonhos, e eu ainda tenho muitos sonhos dentro de mim, muitos sonhos que eu quero realizar. Eu acho que o sonho nos faz movimentar, sabe? Para mim, sonho é junto com a fé, é acreditar em algo que a gente só vê na nossa imagem, mas que não tá vendo aqui acontecer. A gente tem aqui dentro, a gente já tá tudo aqui, ó, todos os sonhos, a gente consegue visualizar. Isso é muito forte, gente. Visualizar com detalhe os nossos sonhos. E visualizei por muito tempo a minha família, detalhe. Eu lembro que eu visualizei por muito tempo a casa que eu tenho com detalhe. Eu sonhava com isso. E eu acho que quando a gente tem o sonho junto com a nossa comunicação interna muito bem definida, por que eu falo comunicação interna muito bem definida com o sonho? Quando nós temos o desejo de ter algo que está muito longe, aparentemente, de nós, isso é coisa mental, que está muito longe. Porque se a gente tem esse desejo, se o sonho existe, porque é possível. E aí a comunicação interna, porque ela tem que estar muito bem definida dentro de nós. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, eu vou falar de uma situação que eu sempre vejo assim acontecendo. Eu nunca vou casar, eu nunca quero me casar, ou quero ter filho, não tem essa vontade, talvez não tenha. E aí passa um tempo, você vê a pessoa grávida, tendo filho, ou às vezes ela tá sofrendo dentro dela por um medo, por não encontrar alguém, ou até várias coisas acontecendo, porque não tá muito definido aquilo dentro dela. E você vê que aconteceu, porque ela tava em busca daquilo. Muitas vezes acontece, mas como nós enfrentamos, eu quero isso,
eu acho tão bonito. Eu quero construir uma família, ou eu quero passar na faculdade, ainda não, eu tô estudando, tô buscando, eu quero fazer intercâmbio. Falar pra você mesma e falar também com o que você realmente quer. Não se enganar, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, como eu falei, às vezes fala que não quer e quer por medo de um julgamento. Gente, julgamento, quem mais nos julga somos nós mesmas. Nós mesmos nos julgamos. As pessoas, você acha que a gente é tão importante assim que tá todo mundo falando da gente? O julgamento é quem julga é com relação a ela, muitas vezes. Quando ela tá julgando ou falando de alguém, ela tá falando realmente sobre ela, muitas vezes, não sobre o outro. Não conhece, não sabe a história do outro, não sabe de onde veio, não sabe como foi a realidade do outro, não sabe como foi pro outro chegar até aquele momento da vida dele. As pessoas falam muito superficial. Eles não sabem realmente o que ele passou, qual é a história dele. E quando a pessoa julga ou ela fala muito sobre ela mesma. Tenho isso dentro de vocês. Então não tenha medo de vocês terem a sua comunicação interna muito bem definida, muito bem resolvida. Se você é assim, meu sonho é morar fora do país. Não tenha medo de falar, não tenha medo de ir em busca disso. Enfrenta, busca, corre atrás. Meu sonho é ser mamãe. Talvez não. E talvez não. Não tenha medo de falar também não. Talvez não. Não nasci pra isso. Não nasci pra construir uma família. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de viajar, me sinto bem comigo mesma. E é isso. Mas muito bem definido aquilo que a gente quer. Eu acho que isso é mais importante. Definir o que a gente quer pra nós. E essa é a comunicação interna. Eu lembro que quando eu estou nessa fase... Ai, meu Deus do céu! Quando eu estou nessa fase da minha transição de carreira, no início, eu tive muitas dúvidas. E eu fui assim, eu busquei muitas coisas. Eu lembro que eu tava assim, eu sabia o que eu queria dentro de mim. Eu sabia desde o começo o que eu queria fazer, como eu queria fazer. Mas não era fácil recomeçar. E a minha comunicação interna não estava muito bem definida. Não estava tão definida como está hoje. Hoje ela está muito bem definida. E quando eu consegui definir ela, exatamente, juntar com a minha realidade, colocar a minha comunicação interna com a minha realidade hoje, as coisas começaram a fluir. Então, como eu falei, eu vejo muitas pessoas falando isso e depois acontece. Mas que ótimo que aconteceu. Maravilhoso, porque era para acontecer. Mas, muitas vezes, passou por um processo que não precisava ter passado. Às vezes, doeu comentar não, sendo que era assim. Doeu não conseguir ser transparente com ela mesma. Às vezes, ela passou por desafios que doeu, por ela não assumir realmente o que ela queria para a vida dela. Não sejam assim, gente. Assumam, não tenha medo. Não tenha medo de falar aquilo que vocês querem. Se vocês querem... Cara, esse emprego não está tão legal. Eu quero mudar. Essa faculdade... Eu comecei, estou no 2º ano de faculdade e não é isso que eu quero. Gente, dá tempo. É difícil? É difícil. Não é fácil, mas dá tempo. Dá tempo, porque o que a gente não pode é entrar por um caminho e aí quando estiver quase lá, quase acontecendo, a gente desiste. Porque não era pra estar ali. Isso sim, isso machuca. Eu acho que nada é perdido, nada é perdido. Eu acho que se tinha que viver aquela experiência até aquele minuto antes de desistir, eu acho que tinha que acontecer, porque essa experiência vai ser algo que você vai usar lá na frente. Eu acho que assim, todas essas experiências, tudo que vivemos, é algo que a gente aprende e a gente vai usar, porque a gente tinha que viver, tinha que passar por isso. Mas quando a gente tem nossa comunicação interna muito bem definida, a gente consegue ter um caminho mais curto para a realização daquilo que a gente tem dentro do nosso coração. É isso que eu quero falar para vocês. Não que são escolhas erradas, não. Porque acho que todas as escolhas, quando acontecem, é porque elas tinham que acontecer. Eu acredito muito nisso. Elas tinham que acontecer. E
talvez seja dessa forma. Mas é importante, repetindo, nós temos a nossa comunicação interna muito bem definida. Pense nisso. Como é que tá a comunicação interna, você com você mesmo? Escreve, põe pra fora, coloca no papel, faz um planejamento. Eu acho que quando a gente começa a escrever e colocar essas nossas ações, essas nossas novas metas definidas, traz para nós uma nova visão. Pensa nisso, escreve, coloca tudo que vocês querem e defina prazo, defina o mais detalhado possível, mais detalhe, tudo que puder, mais detalhe você colocar. Eu acho assim, te dá direção, te dá inspiração. E aí o sonho começa a fluir de acontecer de uma forma muito incrível na vida de vocês. Pensa nisso.